Bem, pessoal, vamos agora fazer aqui uma revisão do que nós vimos durante as demais videoaulas, certo? Que é uma revisão para a prova. Então, assim, a gente viu, né, verificou-se que na antiguidade grega, gente, os filósofos entenderam, né, a busca do bem como o caminho de realização do ser humano, certo? Então, assim, agir em conformidade com o bem nos levaria a uma vida plena e feliz, certo? Para tanto, a gente vai aí estudar as teorias de Kant, onde ele vai dizer que o ser humano, ele é mau por natureza, certo? Porque, na verdade, o homem não estaria sendo criado para esse papel, mas era o meio que o fazia assim. Que o ser humano, ele nasceu para ir em busca do bem, certo? Para viver em conformidade, para aquilo que trouxesse harmonia. E quando isso não era possível de ser alcançado, seria uma forma de que o universo, ou seja, a sociedade, é que implementaria condições não apropriadas para a vivência desse ser, né? Ele ainda vai dizer, né, que nós somos seres humanos e vamos estar sempre em constante buscas. Nós somos seres insatisfeitos e vamos sempre estar em busca do que nos fazer feliz. E essas buscas, muitas vezes, quando não são racionais, vão nos levar a excessos, certo? E Kant dizia que apenas a razão ela teria capacidade de impor leis a si mesma e escolher seguir essas leis, a própria razão. E nós nem sempre temos a razão como um laço fortalecido. Ele vai dizer ainda a existência de leis que são obrigatórias, certo? E ele vai usar aí o termo imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. Os imperativos hipotéticos seriam leis que seriam caracterizadas pelos seus próprios fins. Os imperativos categóricos seriam, tipo assim, categorias, para que eu chegasse a uma razão, certo? Ao conhecimento. Então, assim, os imperativos hipotéticos seriam as hipóteses que eu construo na minha ação moral. Os categóricos é a própria ação moral. Vamos pensar nesse seguinte. Segundo Kant, agir por dever seria a única maneira, gente, de nos tornar seres sociáveis, certo? E agir de acordo com a moralidade. Então, assim, segundo Kant, quando a gente segue as regras morais, seria a única forma da gente viver numa sociedade em busca desse bem. Portanto, o ser humano ele seria livre somente quando agisse por dever. Ou seja, quando eu entendo os meus deveres, eu tenho a liberdade de cumprir os deveres, eu vou entender o que seria viver livremente bem. Porque eu vou estar contribuindo e fazendo a minha parte no processo de socialização. Tem algumas questões sobre a moral, né, as leis que regem uma sociedade como um todo. Essas leis morais, elas são divergentes de acordo com as sociedades, e entra o tópico utilitarismo e cálculo ético. Então, assim, utilitarismo, vamos usar algumas expressões mais simples de serem acessíveis de entendimento. Eu tenho que entender a utilidade das regras e eu tenho que calcular eticamente a necessidade dessa utilidade. Certo? Então, assim, eu tenho que entender os meus deveres como fundamento de uma ação moral e eu vou entender os conceitos do que são os valores morais. Então, assim, sempre a gente vai estar sempre falando no tema moral, certo? Quando eu sigo os padrões morais que norteiam o caminho de uma vivência do bem, eu vou sim encontrar uma harmonia, ok? E vou também estar vendo a questão da utilidade dessas regras para mim, para me levar à felicidade. Eu sigo as regras morais, vendo a utilidade delas para me nortear nesse caminho, para chegar ao que seria a felicidade.
Felicidade relacionando-se às virtudes cardeais. Benevolência, justiça, tem um tema onipotência, né, onisciência e assim vai. As demais. Bem, com relação ao utilitarismo, surgiram algumas utilidades, né? Surgiram algumas críticas, que são esses 3 pontos aqui. Permite atos considerados imorais por outras correntes filosóficas. Nem sempre há tempo de prever as consequências de uma ação. A previsão das consequências de ação ela é falível, nem sempre a felicidade é prevista e é concretizada. Então, assim, eu estou falando para vocês que a gente está em busca de chegar ao bem supremo, mas nem sempre a gente teria garantia de se chegar a esse bem, né? Tem um texto de apoio, mais atividades, né? E aí vem o panoptismo, né? Pensador Jeremy Bentham, ele acreditava que a felicidade geral resultava da obediência do cidadão ao Estado, uma vez que a desobediência às leis instaurava-se uma insegurança. Então, assim, o panoptismo é uma expressão, gente, que pode ser traduzida como visão total. Então, assim, eu tenho uma visão total do panorama de uma sociedade, viver em conformidade e obediência às regras sociais para que eu cometa menos erros. Vamos supor assim. Vou seguir a um caminho. E aí, né, eu vou lidar com o conceito de ética, uma ética utilitarista, né? Eu tenho que respeitar as regras sociais para me ter um panorama da minha sociedade e viver em conformidade de um caminho do bem. Questões alusivas a esse texto. E aí vem essa chartezinha que eu expliquei na videoaula 2, certo? Transvalorização, e aí a gente vai falar de Friedrich Nietzsche, século XIX, né? Considerado um grande, gente, marco da transição entre o pensamento moderno e o contemporâneo. No campo da ética, né, ele propôs, né, uma severa crítica moral, fundamentada sempre na supremacia da razão e o controle dos desejos. Então, assim, Nietzsche dizia, né, esse termo transvalorização, ou seja, inversão radical de valores cristãos e racionalistas, ele vai dizer assim, o indivíduo ele está transvalorizando, ele está sobrepondo os valores morais para em busca dos seus benefícios pessoais. E essa transvalorização ela é vigente na nossa sociedade, né? Quantas vezes as pessoas não estão dando novas significações às regras morais de comportamento e de padrões. E essas transvalorizações são prejudiciais, no sentido de saírem do que é um ideal e você acrescentar ideais que não condizem a um equilíbrio, certo? Muita gente, quando a gente está falando nisso, diz assim, mas o que são valores morais? O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? São os meus preceitos, né? O que eu respeito, né? A moral ela é ensinada em casa, gente. O princípio principal o princípio de partida é casa, família. Como eu me comporto, como eu sei, como eu devo agir, a família que nos educa nesse sentido, e a escola sistematiza esse conhecimento. Nietzsche diz que nós temos, né, uma vontade de potência, ou seja, nós temos um impulso que é criador e que nos faria sempre uma necessidade que o ser humano tem de ir em busca de novas coisas, de transvalorizar na satisfação dessas buscas, desses conceitos, né? Então, Nietzsche, ele vai sempre contestar a separação de vontade e paixões, porque ele vai dizer que nossas vontades são as paixões que nos motivam a isso, as nossas necessidades, certo? A moral nietzschiana, né, ele vai questionar os conceitos de bem e mal, no sentido que ele vai dizer, né, que ele vai definir o bem como benevolência, como nobreza, como excelência, como força capaz da gente fazer a gente amar a vida, indiferentemente, independentemente de como essa vida se apresente para a gente, né? Ele vai dizer que
sempre vai existir o mal no sentido do temor das coisas, das invenções. Ele não vai acreditar na existência de uma vida pós-morte, certo? Ele vai dizer que o momento é o agora. Então, assim, viva de... Se você quer o bem, faça agora. Se você quer a paz, então plante essa semente, faça a sua parte. Não fique pensando em fazer uma coisa hoje e no que aquilo vai resultar para você no amanhã, no sentido, eu vou alcançar um reino dos céus porque eu fui bom numa atitude hoje. Não, faça para você. Pense na sua realidade, não espere colher um fruto lá na frente. É um imprevisível, é uma incógnita. Segundo a teoria nietzschiana, certo? Vai dizer que nós, né, nossa moral é como se nós fôssemos um rebanho, a moral é aquele sujeito que está lá na frente, conduzindo esse rebanho aí, nessa leitura de imagem, né? E quando esse rebanho segue a moral, nós vamos chegar num caminho, vamos chegar a algum lugar. As ovelhinhas que se dispersam e que estão procurando outros caminhos, infelizmente não vão estar nem sempre num bom lugar. Vão ser as atrocidades que acontecem, né? Vão se lidar muitas vezes com o mal, né? E que, na realidade, ele vai dizer que o indivíduo ele tem que viver sempre com o pensamento de coletividade, nivelado sobre igualdade. O homem moderno teme a si mesmo, né? E foge, muitas vezes, de seguir a um rebanho. Muitas vezes, o homem moderno ele se reinventa. E essas reinvenções são prejudiciais. Não seguem, né, os preceitos da moral que tanto é estabelecido na família. As demais páginas são questões que vocês analisam, certo? Chegamos no existencialismo. Então, assim, a ética vai trabalhar com os conceitos existencialistas. Sempre o ser humano ele vai estar ali com as interrogações sobre sua própria existência, né? Por que eu existo desse jeito e não desse outro jeito? Qual é o significado que a vida tem? Por que as dores, contradições, incertezas? Por que as angústias fazem parte da vida da gente? Todas essas concepções, elas são existencialistas, ou seja, estão voltadas às minhas preocupações enquanto indivíduo, enquanto ser humano, certo? As questões existencialistas, claro, o ser humano sempre insatisfeito em busca de uma felicidade, né, gente? Jean-Paul Sartre vai dizer que a nossa condição humana, a nossa existência, né, vai sempre existir que as coisas têm uma essência, certo? E que essa essência ela vai sempre preceder uma existência. Eu sou antes de existir um ser humano. Eu existo, certo? E a minha essência já faz parte da minha existência. É uma conexão, um pouco ambígua. Segundo ele, né, Paul Sartre, a liberdade humana consiste justamente na possibilidade de eu escolher a formação da minha essência. Então, assim, gente, a minha condição humana, ela tem determinações de limites. A minha família impõe limites, a escola que eu estudo está lá mostrando limites, mas eu, enquanto indivíduo, embora todos esses limites me sejam colocados, eu tenho que entender que eles são necessários e eu vou melhorar a minha essência. Quando eu não entendo ou não procuro entender, não quero entender, são escolhas que eu faço em não procurar entender. Tipo, tem 4 videoaulas sendo lançadas, eu escolho não assistir e vou assistir em cima da hora da prova. São as escolhas. Estou dando aqui um exemplozinho só para dar aquela cutucada em vocês, certo? Por outro lado, né, ele vai dizer ainda que o homem, Sartre vai dizer que o homem está sendo condenado a ser livre. É o livre-arbítrio, né, que Tomás de Agostinho de Hipona falaram nisso também. O ser humano ele tem esse livre-arbítrio de fazer suas escolhas. Nós temos a liberdade de escolhermos aquilo que faz parte da vida da gente. Resumindo, gente, obstáculos existem, dificuldades existem, aprendizagens são necessárias. Ok? Então, assim, enquanto existencialista, ou seja, enquanto eu tenho a minha existência de condição humana, eu tenho a liberdade de querer aprender as coisas ou não. E aí vem a questão, tem pessoas que não querem aprender.
vão colher os frutos de não querer aprender. Vão sentir necessidades de terem aprendido coisas que deixaram para trás. Ah, eu cometi um erro. Aprenda com o erro que você cometeu. Se você não aprendeu, vai errar constantemente. Mas é a sua escolha em fazer isso que vale a pena. Certo? É você que faz a escolha de aprender e não aprender. Porque você é existencialista, você existe enquanto ser humano e busca felicidade. Que respostas são para essa sua felicidade faz parte de suas escolhas. Continua um texto adicional falando sobre isso, né? E Simone de Beauvoir, página 15, né, ela foi uma filósofa, né, a primeira, eu até falei na videoaula, né, a filósofa feminina, onde ela vai mostrar que os padrões culturais ensinados e impostos às mulheres, as mulheres se faziam, têm direito à voz, têm direito a pensar, têm direito a se mostrar como um ser que tem opiniões, certo? Ela ainda fundamentava, né, sempre a construção desse feminino, né, o princípio de toda a existência, a construção do sujeito, que a mulher faz parte dessa construção. E o seu pensamento sempre vai ser um pensamento feminista existencialista, ou seja, para o ser humano existir, o homem nasce de uma mulher. Ok? Algumas coisas relacionadas a isso. E a gente termina aqui na página 16, certo? Com Heidegger, 16, 17, né? Os pensamentos de Heidegger, que ele vai, né? É um filósofo alemão, Martin Heidegger. Ele é existencialista, gente, mas no sentido dele dizer que ele busca empreender uma analítica existencial, uma investigação rigorosa, compreensão do significado da existência humana, né? Discordava de que seu pensamento fosse classificado apenas como existencialista ou como fenomenológico, né, que fenômenos aconteciam, né, embora ele não desprezasse essa corrente, mas ele raramente ele usava a expressão homem ou ser humano, ele usava, né, a expressão que seria o ser aí, ou seja, o ser existe, o ser faz parte de uma sociedade, né, que é o Dasein. E ele vai dizer que o homem, por ser aí, tem a capacidade de assimilar diferentes significações de mundo e que tem a capacidade de interpretar a realidade à sua volta. Certo? Então, assim, ele vai dizer que o ser existe, que vai estar em consonância com todas as aprendizagens e que tem a capacidade de dar as ressignificações à realidade que faz parte, certo? Então, bons estudos, estudem até as teorias da página 16 com as atividades e a gente continua após a avaliação, gente. Até lá.